que é o caminho de espiritualidade prática? Qual a diferença entre seguir uma religião e fazer um caminho de espiritualidade prática? Olá, pessoal. Esse é mais um vídeo de religião e espiritualidade. E hoje eu trago, né, esse questionamento de por que seguir uma religião, por que não seguir uma religião, por que fazer um caminho de espiritualidade prática, né? E como fazer esse caminho, né? Então, assim, religião é um sistema. Ele ele sempre foi assim, né, que as pessoas falam religião celta, religião antiga, religião nórdica, era um sistema, de certa forma sim, porque estava relacionado ao à maneira de viver desses povos. Então, não havia uma diferença e havia uma ingerência. Mas podia ser uma prática, né, religiosa. A política não era sistematizada, exatamente por isso a política não tão sistematizada. A religião também não era um sistema, ela era muito mais prática, era uma vivência, era uma experiência, e haviam as histórias, não havia livro, mas haviam as lendas, as histórias, os encontros, né, aquela coisa de se encontrar ao redor do fogo, principalmente do fogo, para se relembrar, rememorar. Dentro desse processo havia curas, né, essa pessoa estava doente, não se conhecia, né, por que adoeceu, então a doença nunca foi considerada uma coisa natural ou normal, havia ali alguma mensagem, então perguntava-se aos deuses, e aí sempre houve um xamã, um feiticeiro, né, esse nome, feiticeiro hoje, ele está contaminado, a gente tem que prestar atenção que há termos contaminados na nossa civilização. Então a gente vai falar amor, está contaminado, sexo está contaminado, feiticeiro está contaminado, magia está contaminado. Então muitas coisas estão contaminadas, porque o sistema, quanto mais engendrado e quanto mais narrativo, mais ele domina e deturpa e inventa os significados também para as palavras, passando por cima da origem da língua, da etimologia linguística, do significado mesmo, né. Hoje a gente tem um termo, por exemplo, tecnologia, que seria o estudo de uma técnica, de técnicas, né, dando nome para aparelho. A pessoa chega e fala: "Não, aquilo ali é tecnologia, nós estamos vivendo na tecnologia". Tecnologia é o estudo apenas, né. Nós estamos vivendo sob a égide de aparelhos, de mecanismos, de artefatos artificiais, esse que é o termo correto, né. E quanto mais correta a sua linguagem, mais você se distancia desse senso comum, desse controle, desse poder. Então é muito difícil, né, porque hoje muitos estudos, muitas faculdades, muitos diplomas, fazendo a cabeça das pessoas, sei lá, Edgar Morin para dizer isso, e outros também, que as pessoas não questionam nada, nada. Não, aquilo ali vira lei, é um decreto. Principalmente alguns tipos de conhecimento, vamos dizer assim. Dentro da área biomédica, né, o médico hoje virou um sacerdote, né, com a verdade absoluta, a verdade da ciência, né. Em outras áreas também, como o direito, que interpreta a lei escrita, que pode não ser totalmente perfeita, mas interpreta às vezes o contrário, mas ele é advogado, ele pode. Né. Então tem algumas áreas que estão se passando pelo controle, porque falam, né, a favor de um sistema. A indústria farmacêutica alimentícia faz propaganda, mesmo que não seja benéfico, inventa, faz a coisa bonitinha,
Às vezes tem aquelas letrinhas miúdas, né, que estão embaixo, que ninguém lê, que ninguém presta atenção, que passa um quadro só, e as pessoas vão consumindo, seja remédios, né, que são drogas, seja comidas, e não conseguem se livrar, e a culpa é do sistema, ou do corpo, ou de Deus, e nunca dos seres humanos, né. Então, num caminho de espiritualidade prática, o primeiro ponto é você tomar ciência disso tudo, conhecimento. Se você não aceita, né, que existe esse controle, que existe essa intenção não é só de moldar a massa, vamos dizer, ignara, ruim, para não cometer crimes. Não, não, não. Essa massa, com todas as religiões que já houveram e estão aí, né, há milênios, ela continua fazendo o que ela quer. São poucos os que realmente fazem aquilo que se ensina, até porque a igreja tem, qualquer igreja, aquela máxima de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E seguir somente palavras sem exemplos fica difícil, principalmente se os exemplos de cima para baixo são negativos e principalmente se está no seu entorno. Aí você acaba virando uma ovelha negra, sem ser a ovelha negra, né? Do rebanho, não é todo mundo branco, pelo contrário, tem muita gente cinza ali, e nem branca é, e, né, hã, esse vídeo vai ser censurado por causa do negro e do branco, ai meu Deus, né. Então você vê, até as palavras para você expressar, né, a diferenciação, já fica difícil, né, tem que falar assim: "Ah, um campo de margaridas amarelas e tem uma margarida ali vermelha", né. Quer dizer, é um que se diferencia no meio de uma massa. E ele vai ser mal olhado, vai sofrer o tal do bullying, né, que é o assédio, que porque ele quer ser diferente, porque ele está querendo ser santo, ou então vão chamar ele de arrogante, vão dizer que ele está querendo, ser o dono da verdade e mandar nos outros, só pelo fato dele fazer diferente, ter uma consciência e perceber que está sendo enganado. Complicado esse mundo, não? Porque não é esse mundo como a gente imagina, né, é o mundo do ser humano, complicado o ser humano, não esse mundo, complicado o conjunto das pessoas, complicado essa sociedade feita de pessoas que não permitem, né, permitem todas as liberdades negativas, mas não lhe permite a liberdade positiva e julga com pressupostos a liberdade positiva, né. E eu vou explicar isso. Então, num caminho de espiritualidade prática, eu não sigo a religião. Então, o que que propõe essa religião? Vamos dizer, as religiões monoteístas, né, com todas as suas variações, já tem variação para egos diferentes, mas é a mesma coisa. Eu tenho que seguir um livro nas partes específicas, ou ler aquele livro nas partes específicas que são recomendadas. As outras partes, não é que não precise ler ou eu não possa ler. Não se recomenda. Porque você não vai entender, vai questionar e aí vai trazer problema para você. Então é melhor você não ler, para você ficar em paz. Essa é a proposta. Deixa que o sacerdote fale, deixa que o Deus diga, senta, fica tranquilo, vai levando sua vida, empurrando com a barriga, que você se salva. Essa é a promessa das religiões sistematizadas. Mas dentro dessas religiões, não as evangélicas, mas especialmente as de origem católica, né, e algumas protestantes, tem que estar dentro, né, que é o papel das freiras, das monjas, dos monges, dos padres, né, esses que estão mais por dentro. O pastor não. O pastor, pelo contrário, a revolta de Lutero foi essa, ele não queria estar dentro, ele queria estar fora, casou, ficou lá, né, tentando levar uma vida exemplar um pouco melhor, né, na verdade ele se colocou como um bom fiel. E aí,
gerou uma série de outras religiões. E as pentecostais é um retrocesso, ela é um retorno. Quando eles falam retorno ao cristianismo primitivo, esse retorno ao cristianismo primitivo diz respeito, voltei ao judaísmo, porque o cristianismo primitivo é um judaísmo com traços do que o Cristo falou, que eles nem entenderam. E cada um entendeu à sua maneira. E esse cristianismo primitivo já tinha 2 séculos depois, você imagina, 200 anos depois do que algumas pessoas aqui falaram, você já não sabe mais nada, praticamente, ainda que escrito. Porque você teria que ter uma escola que mantivesse aquilo. E a escola não manteve, porque o Cristo não sistematizou nada. Ele trouxe uma palavra de liberdade e de questionamento do sistema. A ponto de dizer: "Quem é meu pai, quem é minha mãe, meu irmão? Se atrapalha o meu propósito". Qual o propósito? O propósito que ele veio fazer na Terra, que é dele especificamente. Então, acima do seu propósito, só o todo, o divino. Ninguém pode se interferir. Mas ele não ofende o pai, a mãe, nem a família, o sistema, se ele está fazendo um propósito positivo. Porque se deixar, esta família, esse pai, essa mãe, esse irmão, que é o sistema também, vai puxar ele para o mesmo lugar e ninguém vai sair do lugar. Então Cristo era sim um revolucionário, era um questionador. Então fazer um caminho de espiritualidade prática é questionar, é sair do sistema, é questionar esse sistema à sua volta. Se você não consegue ver o que questionar, você não faz o caminho de espiritualidade. É tolo. Você pode fazer cursos de religião, cursos de ocultismo, estudar religiões comparadas, estudar sistemas, né. Aí, para dar uma ideia de espiritualidade, aí você estuda coisas ocultas, aí faz um curso de tarô. E hoje tem uma série de, sistemas de espiritualidade prática em curso. Cada um inventando uma origem, inventando um sistema, quanto mais esdrúxulo, diferente, parece que mais próximo de uma espiritualidade, só porque não é o mesmo. Mas não sai, porque a questão é o paradigma. Para fazer um caminho de espiritualidade, ao questionar, eu saio fora de um paradigma do que é assim, tem que ser sempre assim. Então, quando eu coloco qualquer representante, qualquer entidade sobrenatural que não esteja aqui, acima, que vai comandar e salvar, que está no comando daquilo que eu não sei nem o que é, né, e eu embaixo só tenho que me reportar a esta coisa imaginária que eu projetei, né, eu projetei ou aceitei a projeção dos outros, que é a mesma coisa. Eu tenho somente que ficar fazendo aqui minha vida, reportar-me àquilo, que é ir a uma igreja, reportar-me e pronto. Não me observo, não me trabalho, não precisa. Não elimino o meu ego, que foi uma das frases principais que o Cristo colocou e que todos aqueles que fazem realmente um processo dizem: "Ó, se livra do ego". O que que é o ego? Não é o teu eu, você não vai se livrar do seu eu. Seu eu é você, mas é um eu mais profundo. Que é livrar-se do ego? É se livrar do sistema, que você absorveu e criou essa máscara, consciente ou inconscientemente, não importa, ela está colada em você. Então quando você aceita o sistema, você colou, né, esta máscara. E assim, as pessoas imaginam e pensam, porque me falam, que eu questiono tudo e boto tudo no chão. Ainda que fosse possível fazer isso, aquilo que é permanece. Então, tem aquelas perguntas: "Mas Cristina, você é contra isso, você é contra aquilo". Não se trata de ser contra, se trata de ver, as consequências de cada elemento desse. Então, por exemplo, se eu tenho, né, na religião, esta postura de que basta eu crer em algum sistema lá em cima sobrenatural,
bater um ponto, seja sábado, seja domingo, seja algum dia, não preciso praticar diariamente nada, que é cômodo, então eu me salvo, né. Então, eu vou questionar isso, porque qual é a consequência disso? A repetição e a perdição de si mesmo. O que é perdição, né? Vamos tomar cuidado com as palavras. Perdição é você perder o fio da sua meada. Perdição é você não saber mais quem você é, nem mesmo na sua personalidade. Porque nós temos um eu profundo, que fez toda a história, vem fazendo toda essa história de encarnações, e que veste, ao encarnar, a cada encarnação, uma personalidade. Então, quem é reencarnacionista, quem percebe isso, quem teve acesso já às suas vidas, percebe que você já teve diversas personalidades, uma personalidade homem, uma personalidade mulher, uma personalidade guerreiro ou não, uma personalidade curadora ou não, uma personalidade medíocre ou não, uma personalidade na Rússia, na China, no Japão, no Brasil, onde quer que seja, já foi índio, já foi, negro de tribo, já foi, de tribo nórdica, você já teve diversas personalidades. Quem é você? Você não é nenhuma dessas personalidades. Então a persona é o papel, né, que você assume para experienciar esta vida terrena para um aprendizado. Qual o propósito? Superações. Fazer de novo aquilo que você fez mal feito. Renovar, crescer. É esse o propósito. As pessoas pensam que tem uma missão, e essa missão tem que ser extraordinária no mundo. Isso é vaidade, isso é orgulho. Não, não necessariamente. Se você tiver, você já está com uma cruz imensa, é um peso. Então você tem, dentro da sua medida, o propósito, né, e o desafio está lá. Tem 3 desafios no máximo, né, tem todas as ferramentas de superação, está lá no mapa, né, que eu ajudo a pessoa a ter autoconhecimento através daquele mapa natal transdimensional, né. Então a pessoa consegue saber o seu eu, com seus defeitos e qualidades, a sua persona, que veio assumir aqui com seus defeitos e qualidades, a maneira como ela, né, reage emocionalmente, isso tudo vai dar um autoconhecimento para poder fazer um caminho de espiritualidade prática. Agora, se eu faço um curso de astrologia só por fazer, né, todo, separado, Saturno não sei aonde significa isso, Marte em Áries é isso, né, porque são muitas inferências. Então, a maneira como as pessoas passam hoje a astrologia, como uma escolinha, também não está adiantando muito. "Ah, Cristina, mas só você tem a verdade?" Não estou dizendo que sou só eu, mas você encontra leituras mais consequentes em pequenos lugares. Você caçar no meio desse palheiro todo, né, aqueles estudos mais consequentes. E mesmo no geral, né, na palha toda, tá ali, suas qualidades, seus defeitos. O que você faz com seus defeitos? Assume? Senta? Chora? Cadê a espiritualidade prática? Eu fiz o curso de astrologia, porque estou fazendo espiritualidade prática. E aceito? Ah, você tem uma tendência à gula, ou você tem uma tendência à sexualidade exagerada, ou você tem uma tendência à ira. Você aceita? É só isso? Claro que não. Todo defeito ali nomeado é para superação. Não é nem moderação, é superação. A moderação é controle. Controle, você apertou, vai sair em algum lugar. Então, no caminho de espiritualidade prática, eu não tenho repressão, eu tenho consciência, né. Então eu tenho que colocar aquele problema, seja um vício, né, uma droga, uma garrafa de bebida, um doce que eu tenho que colocar na minha frente, e ali eu tenho que ver o que é aquilo, por que desejo aquilo. Na hora que eu observo aquilo, e já eu observo, estou usando isso para um ponto de fuga, através de um prazer imediato, isso é meio patente, né, do que estou fugindo, ou de quem, do que ou de quem, e por que estou dando poder de estar bem a uma coisa fora de mim.
questionamento básico de uma espiritualidade prática. Quem não trabalhar assim, não está trabalhando com sinceridade com você. Então, eu tenho, alguns elementos para detectar essa espiritualidade prática. Ou seja, no dia a dia que eu me observo, que eu elimino, que eu supero, e é no cotidiano, não é um lugar especial, não é no templo, com todo mundo fazendo oração, meditação, que fica fácil, que eu vou fazer uma espiritualidade prática, né. Então esse é um ponto muito importante da diferença, né, que se faz entre religião e espiritualidade na prática, e que poucas pessoas fazem, eu conheço, para falar a verdade, não conheço ninguém que faz isso, mas deve existir. Eu nunca assumo assim: "Ah, sou só eu", quero crer que não, né. Então deve ter. Não estou falando de espiritismo, espiritualidade não é espiritismo, espiritualidade é um caminho para se alcançar a consciência, primeiro sua, superior, depois uma autoconsciência até, se possível, numa só vida, você ter um contato com o todo. E dentro desse caminho, né, você tem que ter alguns contatos, né. Se eu escuto uma voz, essa voz é do meu ego. É do meu superior ou é de um mentor, um anjo, alguém? Eu tenho seres à minha volta? Então, dentro desse caminho de espiritualidade prática, algumas filosofias nos dizem que não estamos sozinhos. Então, se não estou sozinha, pode ser que eu esteja escutando alguém. Será que eu consigo escutar? Como é esse escutar? Não é escutar pelo ouvido, e sim escutar no ouvido interno, parece o ouvido interno. Por quê? Porque ele tem que ser profundo. Se eu escuto por aqui, está meio denso isso. Então, quando eu encontro com o meu mentor, ele vai me carregar no colo? Não. Existe amor? Sim. Existe um laço? Sim, claro, senão ele não seria seu mentor. Ele não vai deixar de fazer todo o processo para ficar ali junto com você por raiva, por obrigação. O caminho de espiritualidade prática, todo ele é de laços, apoio, ajuda. Mas não vamos confundir laço, amor, apoio e ajuda com fraqueza, permissividade, passar a mão na cabeça, fala mansa. Então, às vezes, quando eu dou meus exemplos, né, que as pessoas perguntam: "Mas e seu mentor?" E eu dou exemplos. Quando eu perguntei ao mestre, quando eu perguntei ao meu mentor, eu geralmente dou uma puxada de orelha ou recebo uma resposta impactante, né, uma verdade é impactante, que eu tenho que digerir e colocar em prática. Quando eu faço, né, eu tenho um caminho, né, para as pessoas, né, mentoria de espiritualidade prática, sabe, parece que eu tenho que pisar em ovos, parece que eu tenho que ter todos os dedos e cuidados para falar com a pessoa, que a pessoa se ofende. Quem se ofende? É o ego. Ó, o ego vai se ofender facilmente o tempo todo. Aquele que não contraria o ego do seu mentorado, do seu discípulo, não é um mestre, não é um mentor. Porque ele tem que ajudar a que aquele ego morra. E a pessoa se dói quanto mais identificada ela está com aquele ego. Então não vai fazer caminho, vai estudar cadernos e cadernos e cadernos, livros e livros e livros, e não vai sair do lugar. Por isso que eu falo, embora eu nunca defendi que a projeção astral, porque eu conheci mestres que fizeram uma vez ou outra, mas nem se preocupavam com essa questão da projeção extrafísica, que o mais importante era esse despertar e esse contato com seu eu superior e um caminho de questionamento constante, de observação e ética. Quando eu falo isso, as pessoas chegam a dizer: "Ai, que cansativo, eu vou ter que questionar o tempo todo". Quando eu expliquei, já várias vezes já expliquei, seja para homem ou para mulher, que você tem que se observar, que é no cotidiano. E as pessoas, quando começam, elas não se dão conta, porque elas têm uma ideia errada de observação. Outro dia, uma mentorada falou: "Você acredita que eu tive um acesso de raiva por uma coisa boba? Porque perdi, sei lá, uma caneta, uma borracha", alguma coisa assim. Era uma professora. Aí eu falei: "Não".
É difícil de acreditar, né. Mas, veja, antes ela tinha esses ataques de ira por coisas bobas e nunca tinha se distanciado e diferenciado para dizer: "Hoje eu tive um ataque de raiva". Era passava como uma coisa comum e ela só sentia os efeitos da raiva e passava mal depois e vai tocando a vida, como as pessoas falam. "E se ficar muito ruim, toma remédio". Para quê? Para os efeitos. Para a ansiedade, para o mal-estar do fígado, que é a ira, e é assim mesmo. Hoje, ela já faz esse questionamento, mas não se dá conta de que depois de um ano a tentar observar, tentar estar atenta nisso, aquilo, e assistindo às aulas, né, as orientações, fazendo as meditações, ela começou a perceber: "Nossa, eu tive um ataque de raiva por uma coisa boba". No próximo evento, ela não terá o ataque de raiva. Isso é consciência. Então vamos lá, na questão do doce, né, do prazer, né, da boca, porque o doce é bem mais intenso hoje, né, que ele corresponde ao álcool, né. A comida na quantidade, ela tem uma variedade, fica difícil, né, se a pessoa passa no peso de comer. Mas o doce ele é muito pontual. E geralmente quem faz uso, né, do doce, inclusive já atendi clientes, homens ou mulheres, tá, por favor, de qualquer, né, denominação, que: "Não, a comida tá tranquilo. Ah, mas eu tenho um vício, sou chocolate. Eu não como açúcar não, mas sou chocolatra. Não tomo leite não, mas sou chocolatra". Então tem uma incoerência aí, até um destempero aí nesse conhecimento, porque o chocolate é açúcar, o chocolate é doce, né, é leite também, e vicia, porque é um açúcar refinado, açúcar de cana vicia terrivelmente. E tem os efeitos. Quais efeitos? Ele tem um efeito de euforia, ele tem um efeito de depressão, né, de descida, né, tudo que sobe rápido demais desce, toda droga dá isso, e a abstinência dele provoca irritação, como provoca qualquer droga. A abstinência de arroz não provoca nada em ninguém. A abstinência de, sei lá, de lasanha não chega a provocar uma irritação, até se você parar de comer massa, você começa a comer outras coisas, então substitui, não chega a dar uma irritação. E esses alimentos não têm picos tão altos para não ter picos tão baixos. Então a pessoa coloca lá, eu falo: "Então tá, coloca o chocolate ali na frente", né, tem gente que diz que come uma barra inteira, né, ou o pote de Nutella, né, vai comendo, ou uma caixinha de bombons. Tem que colocar um exemplar daquilo para a pessoa observar aquilo. "Ah, Cristina, mas, eu vou olhar ele ali fechado, não vai acontecer nada". Vai, primeiro que você vai ter que observar o que onde você sente aquilo. Você sente no peito um prazer? Você sente uma atração? Em que centro tá? Isso é espiritualidade prática. Mas eu estou começando essa espiritualidade pelo físico. Aí eu tenho que cheirar aquilo, mas não comer, né. Cheira, não come, cheira e não come, né. Tem gente que faz exercício, ele é muito bom. Vai distanciando você daquilo. E, né, num momento mais crucial, você vai colocar na boca, vai morder e vai tirar, como fosse uma prova, né, de vinho, que a pessoa bota, ela não bebe, senão tá bêbada, o provador do vinho não bebe o vinho. Ele prova e tem o lugar para cuspir. Você vai fazer a mesma coisa, sentiu, cuspiu, não comeu. Então o que que vai acontecer? Você vai observar aquela sensação na sua boca, o que que está causando em você e por que você está dependente ou passando para uma coisa, um objeto, na comida, né, o poder de trazer a você o bem-estar e a felicidade. Sua vida está com um buraco de carência. O que que está ocorrendo ali? Você tem que se observar. Porque eu, né, você tem que falar eu, não é mamãe, papai, sistema. Porque eu
estou aceitando e fazendo isto comigo. A bioquímica do teu cérebro é consequência daquilo que você acredita e faz com você, e não o contrário, como algumas teorias científicas querem colocar, como se fosse assim, um defeito que gera uma reação bioquímica do nada. Não existe efeito sem causa, gente. E aí você é vítima de uma bioquímica, por isso toma remédio. O medo. O medo tem causa. Aí tem medos com causa, que estão lá, que você identifica, e o medo sem causa tem uma ideologia mais profunda por trás. Foi colocado medo em você, você tem medo do mundo, e tudo isso tem causa. Isso é aristotélico, gente. Isso não é uma coisa inventada por mim. Então, os caminhos espirituais, né, caminho mesmo de espiritualidade prática, a gente fala que é bem mais filosófico, né, porque te apoia em fundamentos, não é uma historinha que se conta para você se conformar ou se confortar. Caminho de espiritualidade prática não é isso. Então, fazer uma mentoria, eu sempre coloco para os meus mentorados, não é fazer curso, tá? E quem mentora vai orientar e muitas vezes vai puxar a orelha. Então, assim, não é o meu mestre, ou os meus mestres que eu já tive, ou o meu mentor, que puxa a minha orelha, somente o meu, porque eu sou o pior e mais teimosa. Pelo contrário, eu aceito e sempre aceitei mais, por humildade, por não saber às vezes, desconhecer. Mas quando eu não sabia e tomava o impacto, né, e até hoje eu tomo o impacto, então é isso, por isso que eu não fecho nada, né, tem gente que fala assim: "Você não acredita nisso", não é que eu não acredito, eu não tenho nenhuma evidência, e um caminho de espiritualidade prática não se faz com crenças. Você, tanto quanto possível, vai eliminando crenças para colocar conhecimento. Eu sempre falo: "Eu não creio, eu sei". Acreditar é confiar em algo que você não comprovou. "Ah, mas Cristiano está escrito lá". Sabe quem colocou aquilo? A igreja, que é feliz daquele que acreditou e não viu. Bom, se há um bem-estar, uma bem-aventurança em simplesmente se entregar, acredito. Mas se entregar a quê? Né? Será que eu não tenho que saber? E o quanto eu sou, agente da minha vida? Eu tenho que ser eternamente passivo e paciente, ou essa espiritualidade prática, ou essa criação, né, essa consciência cósmica ou aquilo que nos criou, quer uma ação? Era uma ação ou uma passividade? Se for uma passividade, sou uma marionete. Uma marionete, um ator com script que desconheço, se improviso demais, sou punido, mas onde está, né, o meu papel, né, desenhado, e às vezes você está fazendo o seu papel e um monte de gente em volta está fazendo outras coisas. Então, ou todos temos papel, e todos têm que cumprir, ou ninguém tem. Não pode ser para umas pessoas sim, outras pessoas não. Sim, todos assumimos uma persona para superá-la, encontrar o verdadeiro eu e romper com o quê? Com o ciclo de nascimento e morte, que é a roda samsara, inconsciente. Uma coisa é você vir aqui consciente, outra coisa é você ter uma experiência inconsciente. Imagina que eu pegasse as pessoas inconscientes para levar para Disney e dissesse: "Ó, isso aqui agora é o mundo de vocês". Inconsciente, estou na Disney. Aí novamente apaga todo mundo e leva, né, para um deserto. Agora esse aqui é o mundo de vocês. Isso está sendo a encarnação. Porque não se faz nada, apenas chega aqui, usufrui, apaga, nasce de novo. Por quê?
Porque quando apaga, não apaga, apaga daqui, mas está desperto em outra dimensão e se pergunta: "Ué, o que eu fiz? Por que eu fiz? Como que eu fiz? Quero voltar, quero tentar de novo, quero despertar a minha consciência lá". Então quando volta tem a chance, mas aí novamente, né, se, confunde no sistema, na no mundo, se distrai, seja ele prazeroso, seja ele doloroso, por isso que eu dei, né, Disney e deserto, e nada faço. E fica por isso mesmo. Só que aí tem o eterno retorno. Até Nietzsche falou da história como eterno retorno, e é. Porque se eu não aprendo com o passado, veja, se eu não aprendo com o meu passado, nem com o passado atrás, nem com o passado de não sei quem, e mantenho por lealdade e pertencimento para me identificar a repetição dos mesmos atos e até mesmos gostos e procedimentos, eu vou só repetir a história de minha mãe, de minha avó, de minha bisavó, ou do meu pai, ou do meu avô, ou do meu bisavô, não importa se homem ou se mulher. Eu vou estar repetindo. Isto é bonito, olha o nome, lealdade, estou sendo fiel a que e a quem eu tenho que ser fiel? Primeiro, a mim, ao meu propósito, à minha consciência superior, ao todo, algo mais além do que seres humanos imperfeitos como eu. Eu não tenho que ser leal a eles, eu tenho que ser leal ao que me faz evoluir, crescer, ir para cima. E hoje vocês vão ver pessoas novas, tanto, né, afirmando o sistema, dentro de um sistema, né, teocrático, e vocês vão ver também a bagunça. Então também não importa a idade, não é porque eu tenho 60, né, sou sexagenária, que eu penso assim. Há pessoas novas que pensam como eu, há pessoas que não pensam como eu, né, pessoas novas, e há pessoas velhas que pensam tanto pelo um lado do sistema, como também pelo lado meio bagunçado aí, meio, anarquista, porque não tem proposta, né. O que está posto hoje na sociedade é uma anarquia, é o capitalismo anárquico, né, que chama, né. O banqueiro anarquista de Fernando Pessoa dá conta disso. Então eu quero dinheiro, eu quero as coisas, mas eu não quero o sistema, eu não quero proibições, eu estou considerando a ideologia, né, hippie dos anos 60 na sua máxima hipertrofia. É proibido proibir. Então, quando eu faço um caminho de espiritualidade prática, eu antes não tinha esse conceito, estou sempre em mudança na minha mentoria. Eu achava que não havia necessidade, se a pessoa não tinha saído do corpo, não tinha essa facilidade, não precisa, porque vi mestres que diziam para mim que era irrelevante, pode ou não pode. Pode no sentido de é importante ou não, né. Existe a possibilidade para todos, mas eu tenho que me dedicar a isso exclusivamente? Mas hoje eu já mudei um pouco de ideia quando eu comecei a ver o nível em que as pessoas estavam e o nível do sistema, né, encaixotando as pessoas. Então, no minha primeira proposta é, claro, tem todos uns pré-requisitos para sair. Não faço curso de saída a Bangu. "Ah, vai saindo". Não, porque depois tem consequências, tem as coisas negativas que a gente pode evitar, para que não tenha traumas e para que não demonize esta prática, que é uma possibilidade de todo ser humano, porque todo ser humano é multidimensional. Se eu sou multidimensional, porque estou só na terceira dimensão, então eu posso. Preciso tomar paulada na cabeça, como bater a cabeça no teto da Kombi, como aconteceu lá com uma pessoa, e aí ela saiu, ou ficar desacordado, ou ficar em coma, ou uma droga, eu preciso disso? Não necessariamente. São acontecimentos.
comigo, né, fazendo no caminho ali, não é acontecer, você vai administrar, observar esse processo e vai estar no controle deste processo. Então, ao fazer uma, vamos dizer, uma projeção extrafísica ou uma saída do corpo, que é a melhor possível, sai o que que sai do corpo? A sua consciência, todo um ser energético, e você olha um corpo inerte. Ele está inerte, mas vibra luzes em algum lugar. E você observa o que que vibra, o que que não vibra, onde tem luz, que é do corpo, e você também tem uma quantidade X de luz, mas veja, você ainda está numa densidade. Existe uma matéria sutil que cobre também algo que é maior e mais luminoso dentro de você. Mas você já se desligou de uma caixa. Então, nisso que você observa, você fala: "Ops, eu não sou meu corpo". Beleza. Então, todas as ideologias de sistema que diz que você é o corpo e que você não continua, que é materialista, né, você já elimina. Tá, que eu não sigo, porque não vai me dar resposta. Porque sim, agora eu sei, não é acredito, agora eu sei que eu não sou meu corpo. E aí? Vou sozinha, não vou sozinha, caminho sozinha, não caminho sozinha? Há quem faça relatos que está sozinho, tendo experiência, mas até onde eu alcancei, percebi, conversei com pessoas que fazem, né, de uma maneira um pouco mais séria, há sempre uma energia por trás que te defende, que tem contato, você percebe que não está só, e há a possibilidade de encontros. Se você encontrar com aquele que te orienta, mentor ou mestre, muito bom. Mas se você só encontrar pessoas pelo caminho, saiba que você precisa de um conhecimento do que existe nesse plano dimensional, né, para que eu possa identificar. Eu encontrei minha mãe mesmo, meu pai, minha avó, ou alguém se faz passar por isso. É muito comum. Porque sua mãe, seu pai, sua avó não estão fazendo, né, do astral sua colônia de férias. Geralmente, ao chegar, tem todo um processo, estão ocupados com sua própria evolução, porque não é seu mãe, seu pai, nem sua tia, nem sua avó. Fizeram esse papel, deixaram esse papel aqui, estão fazendo o seu processo do eu que você não conhece, nem teu nem deles. Mas por que um mentor ou alguém se faz passar por alguém querido? Para que você esteja desarmado e diga: "Ah, meu pai. Ah, né, minha avó". Às vezes você nem conheceu sua avó, mas você identifica pela fotografia, bem fácil, né. É o fake. É a máscara, que é muito comum nesse plano, com você. Você estando no corpo, você ainda tem todas as suas memórias que são utilizadas. E aí você segue, aí você confia, aí você acha que ele está falando uma verdade absoluta, e nunca vai ser a absoluta. Nenhuma verdade vai ser a absoluta nessa dimensão. Ela vai ter sempre as inferências. Principalmente num plano que é conhecido como um plano dos desejos, das enganações, das máscaras, que é o plano dimensional muito mais do que aqui. Aqui você ainda tem o apoio da matéria atestando o dito, o não dito, o documento, o monumento, lá você não tem. Lá você tem que questionar sempre, que eu ensino nos cursos de autodefesa psíquica, tanto aqui quanto no plano dimensional, que você tem que se defender. Até quando você tem que se defender? Até quando você consegue superar este plano e entra no plano mental. Aí é outra história, você evoluiu, você não é mais enganado, não há enganação, há níveis de consciência e de conhecimento, de capacidade de acessar, de entender e compreender. Mas no plano, né, astral, que é chamado de plano astral, que é esse que é próximo à Terra, ele tem
níveis e subníveis, né, e são densos, mais densos, menos densos, mas há muita enganação. Então a gente tem que estudar, né, aí eu passo, né, eu estou colocando os cursos, né, tem o primeiro, vai ter outros módulos, para você conhecer esse plano astral. "Ah, mas Cristina, eu estudei lá um pouco", eu não li nos livros, né, recomendados que você colocou. Sim, eu coloquei alguns livros e coloco para dar o apoio ao que eu busquei e que tinha alguma informação, eu falava: "Ó, beleza, isso aqui eu comprovei, isso aqui eu comprovei". Mas eu digo, não comprovaram tudo que eu vivenciei. Por isso estou escrevendo o meu livro, que é em forma de curso. Então, como eles tiveram a capacidade de fazer contato e escrever, da mesma maneira eu. Por que não tenho esse direito? Porque não sou inglesa? Porque não pertenço a um sistema chamado espírita? Eu conheço espíritas, grandes espíritas, que romperam com esse sistema. Um deles é Gaspareto. Ele rompeu com a FEB. Ele não queria sistema. Ele queria a liberdade de conhecer por ele mesmo e atuar de uma maneira prática conforme ele entendia o processo. E eu também me dou esse direito. E cada um tem. Então, quando a pessoa, né, faz um contato com o mentor, o que que eu pergunto para o meu mentor? Coisas daqui? Eu poderia perguntar: "E a política?", né. "E esse cara que está aí? Ou por que vamos eleger o outro? Quem vai ganhar?". Como que vamos saber isto, se isso depende da idiosincrasia das pessoas e não é fatalidade, não está dado. A pessoa que acha que você vai para o astral para perguntar o certo e errado, essa pessoa está errada, está com uma cabeça quadrada de sistema no paradigma, porque não vai existir aqui, né, na Terra, né, uma pré-determinação. Não é que não tem nada aqui que era para ser. Essa é a grande ilusão. A ilusão não é o mundo físico, a ilusão é você acreditar que as pessoas que estão criando essa civilização, esses sistemas com essas narrativas estão falando a verdade e estão determinando algo que tem que ser. Sim, de cima para baixo acaba sendo. É coercitivo e não uma verdade. Então, num caminho de espiritualidade prática, quando eu faço o papel de mensageira de um mentor que puxa a orelha, eu percebo que a pessoa não quer, não gosta, não vai encontrar nunca com o mentor. Porque se eu aqui, né, falando, né, uma certa, suavidade, às vezes tem que ser firme, mas nunca sou, né, nunca atropelo a alma de ninguém, mas às vezes vai atropelar o ego, como uma mentorada já me colocou: "Ah, parece que você está passando com um trator por cima". Bom, se eu estou conseguindo passar com o trator, você deveria agradecer. E há livros e livros que dão conta disso, de quem realmente fez o processo. Agora, não é uma coisa de um mundo, não é um conforto, não é de deitar na rede, não é de pegar no colo. O que que adianta essa fraqueza toda, se o caminho é árduo, né, porque você tem que superar, vencer uma gravidade. Vencer a gravidade é vencer a inércia, uma inércia que te faz repetir a mesma coisa inconscientemente. Então é um caminho de escolha, mas é uma escolha que vai muito mais profundo do que escolher se eu tomo sorvete de laranja ou se eu como uma pizza, ou os 2. Isto é no mundo para ter mais do mesmo. E não adianta somente eu colecionar livros que às vezes não leio, e colecionar cursos que eu escuto às vezes pela metade, e que não nem com tanta atenção, para dizer que eu já estou fazendo um caminho de espiritualidade prática. Por isso, entre religião e espiritualidade, há uma diferença muito grande. E a uma molda, conforta, tira o seu poder, mas você prefere, porque você não precisa fazer nada, só ir vivendo pelo aquilo que o sistema dá.
Então, se você puder usufruir mais prazer, beleza. Se você não puder, paciência, é a mesma coisa. É injusto assim. A mesma religião mantém todo mundo nesta injustiça. Aquele que tem muito, continua tendo confortavelmente. Aquele que não tem, continua não tendo confortavelmente, porque está salvo e liberto. E ainda inventam que numa próxima, se é que a religião fala disso, né, ou no céu, ele vai ter aquilo que ele invejou no outro que tinha. Então, todo pobre será rico no céu, terá tudo no céu. E aquele que é rico, está lá se conformando, provavelmente não vai ter essa riqueza no céu. Então, parece a história, né, da carochinha de mau gosto. Mas o caminho da espiritualidade é uma decisão de romper com o paradigma do sistema. Você não vai brigar contra o sistema, você entende o sistema, você sabe o que o sistema está dando, porque ele está controlando, seja para riqueza, seja para manutenção de um status na sociedade. Você entende e passa ao largo fazendo o seu caminho. Não precisa brigar com ninguém, não precisa brigar com o mundo, você precisa brigar com você, porque o mundo está dentro de você e os seus familiares estão dentro de você, que é a maneira como você os absorveu. Esse é um caminho de espiritualidade prática. É você, começa em você, continua em você e termina em você. Você é o único dono do seu processo, que tem o poder sobre você. Em todo e qualquer lugar, instância, espaço ou dimensão. Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, eu abro aí o campo para que vocês aqui embaixo coloquem as suas perguntas sobre este vídeo, não sobre outros assuntos. Porque é importante a gente ter em cada vídeo o comentário sobre aquele vídeo. As sugestões para outros assuntos e vídeos, coloque em outros, né, lugares, ou até mesmo quando eu faço a live, que eu faço assim, façam as perguntas. Às vezes tem 5 perguntas, 4, né. Então sugere, pode sugerir numa postagem: "China, você poderia falar isso?", mas aqui no vídeo é bom, porque falando sobre religião e espiritualidade, eu tenho assuntos infinitos, e aí eu posso me concentrar em algumas perguntas específicas, ou sobre sistema, ou sobre esse caminho de espiritualidade prática, que tem uma mentoria ativa, não de 600 no Telegram que não responde, quem responde são mediadores. Isso é curso. A mentoria é um mestre ali com vocês, por isso é um número reduzido, respondendo questões específicas para vocês. É um acompanhamento desse processo. Isto não tem preço. O preço que eu cobro é irrisório perto do que vocês podem ter. É ouro puro. Porque você, cada um na minha mentoria é único. Não trato como massa, como rebanho, mas às vezes eu tenho que puxar a orelha, e às vezes nem estou puxando a orelha e a pessoa já está com prevenção, né. Quando eu falo contra o sistema, não é contra o sistema, eu desconstruo a falácia do sistema. Combinado? Não esquece de deixar o like, essas coisas todas, para que a gente possa divulgar mais. Para que isso seja, né, não só esse, mas outros que eu já tenho, possam chegar não só a vocês, mas a outras pessoas, tá. Então até o próximo vídeo e façam uma boa reflexão. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.